Fala, Jean, você tá mudo? Agora sim. Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Davos Lab Brasil. Eu me chamo Jean Diniz e sou membro da comunidade do Global Shapers em São Paulo e também sou sócio do Grupo Anga, um grupo que busca empreender nesses conscientes. A gente tem uma preocupação que esse painel seja o mais acessível possível, então a gente tem uma parceria para traduzir Libras, já eu apresento esses parceiros, e também ontem algo que foi muito bacana, pessoas de baixa visão que nos acompanharam, agradecendo a nossa descrição, a descrição visual. Então, para aqueles de baixa visão que nos assistem, eu sou descendente de japoneses e de brasileiros, então eu sou mestiço, eu tenho cabelo preto, um pouco de barba, eu estou de camiseta preta e eu tenho um fundo atrás de mim com alguns enfeites na cor cinza escuro. E eu queria dizer para vocês que é uma honra poder mediar esse painel sobre objetivos e caminhos para a transformação econômica no Brasil. E eu acho que seria importante qualificar, né, o que é essa transformação, que é uma transformação econômica que a gente precisa, uma transformação positiva e uma economia que seja realmente próspera para todos, de forma muito inclusiva. E esse painel, ele é parte da agenda do Davos Lab Brasil, e da contribuição dos jovens ao tema do encontro anual do Fórum Econômico Mundial, que acontece esse ano. E eu queria aproveitar para logo no início agradecer a Folha de São Paulo, que está transmitindo esse painel ao vivo, o Rotary, que é um dos nossos parceiros de correalização, a FGV e o IEA da USP, que são nossos parceiros de metodologia de pesquisa, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de São Paulo, que viabilizou a nossa tradução simultânea em Libras, a todos os que nos assistem, a Eureka, que vai circular a sua survey em sua base de centenas de milhares de jovens em todo o país, para compor o relatório também, e toda a equipe de jovens que está organizando a agenda desse evento, que é o Davos Lab no Brasil. Para dar um contexto para vocês, o Fórum Econômico Mundial é uma organização internacional independente que promove a cooperação público-privada. O Fórum ele foi criado em 71 pelo professor Klaus Schwab e reúne as principais lideranças do mundo todo. E que estão aqui para discutir, né, questões regionais e globais também. A comunidade do Global Shapers nasceu da necessidade do Fórum Econômico Mundial em ouvir e incluir uma voz mais jovem nos diálogos e decisões que impactam a todos. Então, foi criada em 2011 e essa rede de Global Shapers conta hoje com mais de 10 mil jovens lideranças com menos de 30 anos, que estão distribuídos em 444 cidades e 151 países. Durante a pandemia, acho que enquanto todos ainda estavam entendendo o que era os impactos do Covid-19, o professor Klaus Schwab parou para escrever um livro que se chamou Covid-19, o Grande Recomeço, né? O nome original em inglês é The Great Reset. E para ele, a pandemia escancarou problemas estruturais da sociedade e tiveram profundos efeitos sociais, econômicos, ambientais, tecnológicos, geopolíticos que o coronavírus trouxe. E a gente está vendo, na verdade, uma grande oportunidade, na opinião do Fórum, e algo até único em nossa história, para que a gente possa parar e sair um pouco do presente para tentar reimaginar qual é essa ficção social, o que é esse futuro do mundo pós-Covid-19 que a gente tanto precisa como planeta. E nesse contexto, esse evento, Davos Lab, Construindo Nosso Futuro, é uma iniciativa da comunidade global de Shapers para reimaginar e refletir sobre a recuperação do mundo pós-Covid-19, a partir de uma perspectiva intergeracional, inspirada pelas reflexões do livro Great Reset, do professor Schwab. A gente quer inspirar, capacitar e conectar jovens para moldar a resposta global é necessária para enfrentar a pandemia de coronavírus e de outras crises convergentes no mundo. No Brasil, ao longo desse mês, além desses painéis que estão acontecendo com referências nacionais em diversos temas, a gente tem uma agenda paralela acontecendo
né, com oficinas em todos os 26 estados, mais Distrito Federal, além de 25 diálogos locais realizados por outros escritórios do Global Shapers no Brasil, para discutir de forma mais profunda esse tema e engajar lideranças de todo o país. Vocês podem ver a agenda completa no site davoslab.com.br para se inscrever nesses outros eventos que acontecem paralelamente. Agregando depois as percepções, ideias e preocupações dos cidadãos e partes interessadas em vários outros países, para além do país, a gente, como força-tarefa, vai culminar num plano de recuperação voltado para a juventude e apresentar ações tangíveis para que a gente possa criar um futuro melhor. E esse relatório, né, tanto do Brasil somado com de todos os outros forças-tarefas no mundo todo, a gente vai integrar e apresentar em agosto, em 21, durante o encontro anual do Fórum Econômico Mundial que vai acontecer em Singapura. Então, esses primeiros painéis servem, na verdade, como inspiração e guia para toda uma agenda de trabalho mais mão na massa da juventude brasileira, junto com jovens do mundo todo, para um relatório que integra discussões do Fórum Econômico Mundial em seu evento em agosto, em Singapura, como eu falei. E, bem, o tema desse painel é Redefinindo a Economia, os objetivos e caminhos para a transformação econômica no Brasil. Esse é um tema que ele é altamente relevante, altamente complexo, e é um tema que não dá para a gente achar que existe uma resposta única de como tornar a economia do nosso país mais próspera, mais inclusiva, para todos da nossa nação. A gente passa por um momento onde a gente tem as maiores taxas de desemprego da nossa história, a gente ainda tem um país com pouca visibilidade e previsibilidade do retorno à normalidade pós-pandemia, a gente tem muitas vezes pautas que deveriam estar sendo debatidas pelo setor público, privado, terceiro setor, sendo, na verdade, mais polarizadas, e o que a gente sabe é que a economia de um país do tamanho do Brasil não pode ser discutida de forma unilateral. A gente vai precisar de empreendedores, acadêmicos, servidores públicos, discutindo e refletindo quais são objetivos e caminhos que possam trazer uma maior prosperidade para a nossa economia. E, para isso, eu trago com muita honra alguns convidados que toparam bater esse papo com a gente e já estão aqui com a gente. E eu vou convidar um por um, mas primeiro eu queria convidar a live a Nina Silva, que atua com tecnologia da informação há 17 anos. Ela é fundadora do movimento Black Money, com iniciativas para educação, empreendedorismo e inclusão financeira da população negra. Ela foi considerada uma das mulheres mais poderosas do Brasil pela revista Forbes e uma das 100 personalidades afrodescendentes mais influentes com menos de 40 anos de idade pela Most Influential People of African Descent, que é parceira da Organização das Nações Unidas, a ONU. Nina, muito obrigado pela sua participação. E por agora eu queria pedir para você só se apresentar rapidamente para as pessoas de baixa visão, para poder chamar os outros convidados. Obrigada, Jean. Obrigada pelo convite a todos do Davos Lab. Nesse momento importantíssimo, como é bom ter essas fronteiras aí entre áreas abertas para a gente traçar um diálogo necessário. Bom, eu sou uma mulher negra de cabelos crespos, Black Power. Eu estou com uma camisa ferrugem, não sei denominar essa cor, e tenho aqui atrás de mim uma parede cinza com alguns adereços também na cor cinza, branco e vermelho. Muito obrigado, Nina. Eu queria agora trazer a Laura Carvalho, que é professora associada livre-docente do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo, FEA-USP, bolsista de produtividade CNPq e Senior Fellow do Schwartz Center of Economic Policy Analysis, CEPA.
Ela possui doutorado em Economia pela New School for Social Research e graduação e mestrado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A sua pesquisa se concentra nas áreas de macroeconomia e desenvolvimento econômico, com ênfase na relação entre distribuição de renda e crescimento econômico. Além de publicar artigos acadêmicos em revistas como Journal of Economic Behavior and Organization, Journal of Evolutionary Economics, Cambridge Journal of Economics, Journal of Post-Keynesian Economics, Review of Keynesian Economics e Metroeconomia, foi economista da Folha de São Paulo entre 2015 e 2019. Atualmente, ela escreve quinzenalmente no Jornal Nexo, é coautora de Valsa Brasileira, Do Boom ao Caos Econômico e Curto Circuito, O Vírus e a Volta do Estado. Muito obrigado, Laura. Obrigada, Jean. Agradeço também o convite do Davos Lab para essa conversa. E já me descrevo, aqui está fácil, o meu fundo é branco. Eu sou branca, tenho o cabelo castanho escuro e estou usando uma camisa preta com pequenas flores, também acho que claras, brancas e vermelhas. Muito obrigado, Laura. E por último, e não menos importante, eu queria trazer o Marco Gorini. O Marco Gorini é cofundador e CEO da Dynamo, venture builder focado em desenvolver negócios de impacto socioambiental, inovar no desenho de soluções financeiras para mobilizar capital para as ODS e iniciativas ESG e inspirar o ecossistema de negócios sociais com evidências robustas de um modelo ambientalmente sustentável, socialmente justo e economicamente viável. Ele também é cofundador do Blend Lab, laboratório de soluções inovadoras via estruturas híbridas e de blended finance, para alavancar capital privado orientado ao desenvolvimento urbano sustentável. É co-realizador do primeiro Sustainable Bond do Brasil, certificado pela Bureau Veritas, debênture estruturada em janeiro de 2020 pelo Grupo Gaia para a empresa Faro Energy. É também co-idealizador da primeira debênture de impacto social no Brasil, premiada pela ONU Habitat em junho de 2018, e um modelo Blended Finance para a empresa Vivenda. É também idealizador e coordenador do projeto Tenda Empreendedores, escolhido como um dos negócios de maior potencial de impacto do mundo em 2012, no âmbito do G20 Challenge de 2012, em inovação e negócios inclusivos. Faz parte também, como membro, coordenador do subgrupo de Blended Finance do Grupo de Trabalho de Impacto no Lab CVM. Gorini, obrigado pela sua presença. Obrigado, Jean. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite ao Davos Lab. Me descrevendo, eu tenho 50 anos, estou com um fundo onde eu tenho um quadro bonito aqui recebido por um amigo, um quadro grande, pintado em carvão, que conta uma história da Serra dos Órgãos, lá no Rio de Janeiro. Eu sou branco, tenho o cabelo curto e escuro, estou usando óculos e uma camisa curta, vinho, meio manchada, assim, vinho e branco, com pontinhos brancos. Prazer estar aqui, vai ser um prazer trocar essa ideia e poder contribuir com todos. Obrigado, Gorini. E para a gente já aquecer nosso motor, a gente entra no primeiro bloco, que é a gente poder trazer, na perspectiva de cada um, quais são os grandes riscos e oportunidades desse momento que a gente passa na perspectiva econômica. E eu queria chamar a Laura para abrir e trazer a perspectiva dela, e aí a gente vai, enfim, chamando as outras participantes depois. Então, Jean, eu acho que, como você já apresentou no início, né, esse é um momento que traz, por conta do drama e da tragédia social, econômica, sanitária que a gente está vivendo, traz à tona muitos dos nossos problemas estruturais, de um lado, e é claro que ver esses problemas por si só já pode representar uma oportunidade para combatê-los, e daqui e aqui, enfim, eu estou falando de problemas ligados a desigualdades nas suas várias dimensões,
problemas ambientais e questões e desafios diversos que a gente já vinha, né, discutindo nas últimas décadas, inclusive, que vem trazendo consequências até danosas em várias outras áreas, inclusive riscos à própria democracia, os sistemas democráticos. Mas, claro, assim como a gente enxerga melhor esses problemas, e acho que, junto com isso, né, a sociedade, nessa pandemia, se deu conta de que, para resolver um problema coletivo, como uma pandemia, que na sua natureza é coletivo, mas esse não é o único problema coletivo para se resolver, né? O problema ambiental, por exemplo, é um outro, né, que depende de uma ação coletiva. A gente observou, e a sociedade observou, que na hora que um problema como esse vem, não há como a solução vir de maneira descoordenada ou ser alguma coisa que o mercado sozinho, o setor privado sozinho, ou cada indivíduo vai conseguir resolver, né? Um problema coletivo do tamanho que é a pandemia, ele depende da ação do Estado e da ação coordenada do Estado, mas também depende da resposta do setor privado de cada indivíduo, né? E eu acho que a maneira como a gente geriu esse problema coletivo, no caso brasileiro, a meu ver, foi desastrosa, mas isso traz um alerta também para como outros problemas coletivos e outras questões que estão se apresentando não devem ser geridas e como que a gente deveria pensar nelas de uma outra maneira, né? Como que a gente deve... a gente não pode abrir mão do Estado, a gente não pode abrir mão de uma política coordenada, bem planejada, e isso vale para a pandemia, mas isso vale também para os desafios que a economia brasileira enfrenta. Uma agenda de crescimento econômico que seja inclusiva, que seja ambientalmente sustentável, ela também depende dessa capacidade de planejamento, dessa capacidade de articulação de diversos atores, e acho que a gente hoje está muito distante. Então, embora a sociedade tenha percebido, a meu ver, mais a importância dessa articulação e de se ter um Estado atuante, né, para solucionar os nossos problemas estruturais e conjunturais, também me parece que a gente a pandemia ela vai deixar a gente numa situação ainda pior do que a gente tinha inicialmente, em vários níveis, né? A gente viu o custo que a desigualdade tem numa situação como essa, um custo econômico e um custo sanitário, né? O fato de diferentes dimensões de desigualdade, seja no acesso a serviços públicos, seja desigualdade de renda, seja a forma como as pessoas têm, o colchão protetor que elas têm pela sua maneira de estar engajado no mercado de trabalho, seja desigualdades no acesso à moradia, densidade populacional, quer dizer, todos esses fatores, acesso a saneamento, tudo isso apareceu na pandemia como um custo muito alto, né? Mas o problema é que a pandemia, ao invés de ter trazido, né, uma resposta permanente que reduzisse estruturalmente esse custo, né, a gente viu até temporariamente, durante o período em que vigorou o maior programa de transferência de renda da nossa história, que foi o auxílio emergencial, uma capacidade até, né, surpreendente de neutralizar temporariamente os efeitos de aumento da desigualdade que o próprio choque da crise econômica gerou. Isso valeu em 2020 e trouxe para a gente até lições importantes sobre como, no momento em que você tem um programa de tamanho suficiente, com orçamento suficiente, a gente realmente consegue, né, no caso, a metade mais pobre da população brasileira até conseguiu, na média, né, de acordo com os dados da PNAD-Covid, neutralizar completamente a sua perda de renda do trabalho durante a pandemia, criando uma situação um pouco paradoxal, que é de uma crise profunda, mas, ao mesmo tempo, em 2020, com níveis de pobreza e de desigualdade muito mais baixos do que o que nós vivíamos, né, historicamente. Por outro lado, também ficou claro que esse esforço ele agora chega ao fim, ainda não sabemos exatamente, né, o que irá substituí-lo. Eu não quero dizer que esse programa deveria ser tornado permanente no seu desenho de 2020, é evidente que ele tinha um caráter mais amplo,
que era feito para lidar com uma emergência, mas a gente não está vendo um avanço no sentido de pensar de forma permanente essas redes de proteção social, a maneira de financiar essas redes de proteção social, e aí a gente está correndo um risco muito sério, que é o de, na verdade, acabar essa crise numa situação ainda mais vulnerável que a que a gente começou, ou seja, a gente está com aquilo que gerou muito custo, né, a desigualdade elevada em particular, que gerou um custo tão grande, fez com que países da América Latina tivessem uma dificuldade ainda maior de lidar com o choque causado pela Covid-19, esteja maior do que era ao fim desse processo e, portanto, nós estaremos ainda mais vulneráveis a futuros choques, né? Que podem ser outras pandemias ou podem ser outros tipos de choque, inclusive ambientais, né? Que também tem na desigualdade um agravante, né? Algo que torna, que dificulta as soluções, né? Então, eu acho que esse caráter, né, de que a desigualdade ela agrava a pandemia, mas ela também é agravada pela pandemia, que torna o cenário atual tão desafiador. E isso vale para desigualdades dentro de cada país, mas também vale para desigualdades entre os países, né? A gente viu também a percepção, eu diria, a nível global, de que você não tem como resolver uma pandemia para um país só. Você precisa, né, pela própria natureza de um problema que é coletivo também globalmente, né, ter soluções coordenadas entre países. E isso, mais uma vez, também nós estamos vendo ainda mais com o exemplo concreto da vacinação, que não foi essa percepção não foi capaz de transformar de maneira profunda a forma como os diferentes países atuam, né? Cada país está buscando comprar suas vacinas para sua própria população. Isso aqueles que estão buscando, né? No caso brasileiro é ainda mais dramático, porque nem essa busca a gente tem visto com tanta vontade assim. Mas, de toda forma, quando a gente olha a nível global, o que está ficando claro é que também vamos exacerbar ainda mais as diferenças entre países, as desigualdades entre países, os países que têm dinheiro e que têm poder político para conseguir as vacinas primeiro estão fazendo isso, outros países não estão conseguindo as suas vacinas, né, não têm dinheiro para comprar as doses suficientes, isso pode exacerbar nacionalismos, tentativas de frear a circulação de pessoas, né? Então, a gente pode ver problemas da crise da globalização, que a gente também via já nas últimas décadas, ser até exacerbada nesse pós-pandemia, conforme alguns países vão conseguir vacinar a sua população e outros não vão, e não vão querer receber pessoas que estão vindo desses países mais pobres, no geral, sem essa capacidade. Então, eu acho que a gente vê oportunidades, mas a gente vê também que os nossos velhos problemas se reproduziram até aqui, nesse contexto de pandemia de alta gravidade. Super, super, Laura. E eu quero, mais à frente, a gente vai voltar nessa questão da oportunidade paradoxal, que eu acho que esse é um tema muito, muito importante para a gente tocar. Já te agradeço pelos primeiros comentários. E eu queria chamar a Nina agora para trazer um pouco da perspectiva dela, que Nina, como CEO e fundadora do movimento Black Money, muito, né, desse sentimento, né, na pele de quem realmente passou as dificuldades dessa pandemia, de quem talvez usou, né, e fez muito uso desse auxílio emergencial para repensar como se posiciona no mercado de trabalho, não só como um empregado, mas como quem teve que empreender por necessidade. Eu acho que vai ser legal trazer agora uma visão muito de quem vivencia essa realidade no dia a dia, Nina, pelo movimento que você lidera. Sim, Jean. Quero agradecer as palavras da Laura, sempre fundamental. Admiro demais o posicionamento e a linha de raciocínio. E indo muito junto, congruente ao falado, a gente não pode esquecer, né, como pontuado pela Laura, que a pandemia apenas desmascarou, levantou o tapetinho, né, de toda a sujeira que nós já tínhamos e que agora, para lidar com essa verdade, é o momento realmente da oportunidade. Porque quando a gente vê
questões que foram levantadas e trazidas à pele durante a pandemia, como foi o caso do homicídio de George Floyd, e outros posicionamentos, né, do verificar como que os nossos negócios menores foram os primeiros a perderem suas vidas, né, e a economia brasileira ela é fundamentada tanto na informalidade quanto nos nossos micro e pequenos empreendimentos, e isso impactou diretamente na nossa possibilidade não só de sair de casa por conta do isolamento social, mas de trazer, né, um sustento para dentro de casa. Quando a gente vê esse panorama de termos, eu gosto muito atualmente de levar os números de antes da pandemia e os números durante a pandemia, entender esse cenário paradoxal, principalmente para o brasileiro, mas também pegar uma lupa sobre a política brasileira nos últimos anos, né? A gente não pode esquecer que quem está aqui nesse acesso específico ao digital, quem está aqui com essa possibilidade de abertura de diálogo e de pensamento, pode diminuir a possibilidade desses dicotomismos que nós temos bem bilaterais, né, quando a gente pensa na ideologia e até mesmo nesses sincretismos filosóficos de vida, que, no caso, no Brasil, na política, tem sido cada vez mais algo que a gente precisa tratar. E eu chamo isso de tratar mesmo, porque a gente está, né, no âmbito quase que doentio. Mas, a partir do momento que a gente tem uma população que 60% utiliza a internet via mobile, e aí esses 60% diretamente, a gente está falando de pessoas que não têm um lugar social de utilizar essa internet de maneira propositiva, de utilizar esse digital de uma maneira para a escala, a gente está falando de pessoas que utilizam aplicativos como o Facebook, o WhatsApp e outros que não precisam tanto da utilização do seu 3G ou do seu 4G. E isso acaba limitando o diálogo. Isso acaba fazendo com que a gente fique refém, né, das nossas pequenas bolhas que estão dentro das nossas próprias redes sociais. Quando a gente volta o olhar para uma sociedade, para os outros 40% da população que tem acesso, e aí nem 40% da população, é quem tem acesso à internet. Quem tem acesso à internet, né, a gente sabe que tem aí 30% do país que não tem acesso, por conta tanto de infraestrutura de energia, quanto de acesso diretamente à rede. Mas quando a gente fala de quem tem acesso, esses 40% que acabam sendo privilegiados digitais, tem um mundo de conhecimento e de informações dentro de uma telinha que gera, sim, muita oportunidade, mas que tem os riscos, que eu acredito que foi até mesmo pauta dos últimos fóruns, né? Como que a gente trabalha as nossas bolhas, mas a própria pandemia ela traz essa possibilidade de escancararmos dores muito grandes dentro de não uma bolha, mas de um ecossistema, uma sociedade que está pautada, sim, na desigualdade. Quando a gente olha 8,5 milhões de mulheres perdendo seus empregos no último trimestre do último ano, a gente olha para 2017 e vê também que mulheres já eram a maioria de desempregadas no país. Quando eu vejo 71% a mais de chance de pessoas negras no país estarem em desemprego durante a pandemia, eu também vejo 67% da população negra de desempregados antes da pandemia. Quando eu vejo 32% de maior chance de letalidade a partir do momento em que você é contaminado de Covid-19 dentro da população negra no Brasil, eu também vejo 2,5 vezes a mais de chance de um homem negro ser assassinado do que um homem branco. Então, a gente não está falando de nenhuma novidade, a gente está falando de acelerações e do risco que essas acelerações elas possuem, camufladas muitas vezes de oportunidades. E aí uma oportunidade de incremento de renda, como no caso
do auxílio emergencial, que não vem com a estrutura de renda básica, que é algo que a gente deveria estar discutindo há muito tempo. E aí a gente se vê em 2021, agora olhando, nossa, vai ter, mas vai ter esses R$ 250, e como vai ser isso para suprir? A gente vê uma informalidade no Brasil, que no início da pandemia todos achavam que a diminuição da informalidade por conta, né, da não possibilidade de irmos às ruas, por conta do fechamento do comércio, a gente vê hoje, em 2021, um ano depois, um aumento dessa informalidade por causa da flexibilização das relações trabalhistas, do não planejamento, né, de sobrevivência e escalada dos nossos micro e pequenos negócios, que sustentam aí o maior número de empregos no país. Então, sim, é um momento de oportunidades num diálogo de sociedade civil, mas um diálogo traçado com políticas públicas, um diálogo traçado com uma democratização de outros espaços, principalmente esse espaço de diálogo digital, que é a possibilidade hoje que nós vemos em relação à mudança, deslocamento social de uma família, né, sair de uma classe social e ir para outra, é a possibilidade de jovens ou adultos, enfim, que acabam pivotando, né, na nossa linguagem corporativa, que acabam pivotando carreira e conseguindo trazer esse incremento de uma carreira tecnológica. Muitas das vezes é isso que faz a possibilidade de nós podermos falar dessa oportunidade. Mas quem, e essa maioria brasileira que não tem acesso, e quando tem acesso, tem um acesso polarizado. E esse acesso polarizado sem a mínima estrutura hoje de possibilidade no âmbito educacional. Se a gente for falar no âmbito educacional, a perda que nós tivemos no sistema educacional do Brasil, como no mundo também, em 2020, é extremamente preocupante. Essa geração que tanto viu a perda dos empregos de nossos professores e professoras, quanto também viu o desastre da tentativa de adaptação do nosso sistema público educacional a essa era digital, sem a possibilidade, ao menos, de uma estrutura de estabilidade social para que essa estabilidade digital ela possa acontecer. Uhum. Obrigado, Nina. E até fazendo um gancho, eu acho que quando você traz, né, sobre a aceleração da desigualdade que a gente, né, passa em tempos de pandemia, me vem muito forte, né, qual que é a responsabilidade, então, daqueles que não estão nessa situação vulnerável, né? Porque a gente, o tempo inteiro está falando da situação cada vez mais difícil que a maioria do brasileiro passa, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma pequena parcela de brasileiros que concentram renda e que a gente, às vezes, não fala tanto da responsabilidade destes em relação aos outros, né? Talvez a gente começa com coisas mais simples, do tipo, você continuou pagando a sua ajudante porque você estava empregado e ela talvez não poderia, né? Ou ele não poderia se mover no início da pandemia. Teve talvez um primeiro respiro sobre essa discussão sobre a responsabilidade. Mas depois isso talvez não ficou tão mais forte. E aí é com esse gancho que eu chamo o Marco Gorini, que tem trabalhado e se dedicado na mobilização, né, de novos projetos e formas de garantir descentralização de capital e de poder nos projetos que atua, né, de uma forma de gerar, eu acho que formas de se gerar prosperidade mobilizando capital por bem, né, para causas mais nobres. E aí, Gorini, deixo com você para comentar agora. Obrigado, Jean. Também obrigado, Laura. Eu acho que Nina, gostei bastante do que vocês trouxeram. Queria aproveitar o gancho que vocês deixaram, porque
estou super alinhado com essa visão de que a pandemia catalisou algo, mas a gente não pode botar tudo na conta da pandemia, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse diagnóstico, porque senão as coisas não são tocadas como devem. E talvez esse vírus da desigualdade seja a maior pandemia que a gente tenha hoje planetária, com efeitos altamente perversos na desconstrução civilizatória, né? Então, olhando do ponto de vista de riscos, eu queria primeiro trazer alguns dados que eu acho que ajudam a ilustrar um pouco do que foi falado até aqui, e aí eu vou tratar um pouco deles. Mas você veja, o Brasil é campeão em desigualdade, né? O Brasil é o país mais desigual do mundo. A gente tem aqui a velha lógica da economia do 1% que a gente vê global. Aqui no Brasil ela é acentuada. Recentemente saiu um dado sobre a renda média brasileira, que por domicílio, na ordem de R$ 1.380, a renda média brasileira por domicílio. Saiu agora, semana passada, esse dado. Isso dá mais ou menos, gente, para a gente poder entender aqui, dá menos de $3 por pessoa na média, por dia, se a gente fizer a conta por pessoa e por dia. $3 hoje são R$16 para a pessoa comer, para a pessoa vestir, para a pessoa morar, para a pessoa se educar, para a pessoa poder sonhar e construir o seu futuro. Obviamente, todos que possivelmente estão escutando aqui a gente não têm a dimensão do que isso significa na prática, né? A gente tem 50 milhões de brasileiros hoje que ou estão desempregados, ou estão desalentados, ou estão subutilizados. Isso é 50% da nossa força de trabalho, 50% da população economicamente ativa. 60% das famílias brasileiras estão negativadas, porque estão sobreendividadas e não conseguem honrar as suas dívidas, né? Esse é um dado também muito, muito pujante desse momento que a gente vive. Paradoxalmente, a gente vive um momento de absoluta concentração e empossamento do capital. E aí eu vou trazer um dado mais global para a gente poder partir dele. Se a gente olha o volume de capital acumulado hoje no mundo financeiro, sob gestão, vamos dizer assim, sendo capital público e capital privado, a gente está falando da ordem de 350, 340 trilhões de dólares. Parece muito dinheiro, e é muito dinheiro. E quando a gente olha para essa Agenda 2030, a agenda dos ODS, e a gente se pergunta por que essa agenda não está sendo financiada como deveria, por que o capital não está indo para o local, será que é muito dinheiro que a gente precisa para reverter esse processo? A lacuna de capital que se estima é de aproximadamente 3,5 trilhões por ano. É 1% do capital sob gestão acumulado no mundo, 1%. Então, por que eu estou trazendo esse dado? Porque a gente tem que desmontar a narrativa de que falta dinheiro. Não falta dinheiro, apenas o dinheiro está sendo alocado no local ineficaz e ineficiente, se a gente pensar de uma perspectiva sistêmica. Então, quais são os riscos que eu vejo da continuidade desse comportamento? E é importante a gente ressaltar essa palavra comportamento, porque isso é fruto de escolhas. Isso não é ao acaso, nem é natural, nem é orgânico, né? Então, é importante a gente setar essa palavra comportamento. Eu acho que o risco é o risco de ruptura sistêmica, né? A gente está vendo uma ruptura dos ecossistemas ambientais, sociais, institucionais, globalmente, no Brasil, né? Então, a gente tem em risco a própria democracia, porque essa desigualdade coloca, sim, em risco a nossa democracia. A gente está colocando em risco e penhorando esse futuro geracional, né? Para vocês terem uma ideia, a gente está falando de 40, se a gente seguir no ritmo que nós estamos, do ponto de vista de resolutividade, da agenda que está proposta pela ONU 2030, nós estamos 43 anos atrasados. Em vez de 2030, nós vamos para 2073, e nós não temos esse tempo. Então, estou aqui não carregando na tinta, mas trazendo dados robustos para mostrar que o panorama é crítico e que a gente precisa atacar causas e não sintomas, né?
Diante disso, assim, eu acho que o que para mim emerge como oportunidade é a gente resetar, né, esse paradigma, é a gente atacar os alicerces dessas narrativas que fundamentam esse paradigma do 1% para construir um novo pacto civilizatório que sedimente um paradigma dos 99%. Significa que a gente precisa ressignificar o que é sucesso, ressignificar a narrativa do que é sucesso. Né? Se o ser humano se comporta e se orienta a obter sucesso, e aí eu não estou falando de sucesso econômico, estou falando de sucesso sistêmico, lato sensu, realização na vida, resetar o que é sucesso é importante. Desde os primeiros 4 anos de idade, quando uma criança está na escola, ela precisa requalificar o que significa se realizar na vida, né? E reconstruir essa narrativa de forma intergeracional, entre gerações, tanto para jovens quanto para os adultos que estão economicamente ativos hoje. Eu acho que também existe uma necessidade urgente e premente da gente buscar uma visão de convergência. Essa visão de convergência significa que as sinapses, né, as conexões que foram desfeitas do tecido social por conta desse panorama, precisam ser reconstruídas. O diálogo precisa ser restaurado para que as conversas possam voltar a fluir. Né? Se a gente não construir essas sinapses e fazer a convergência desses atores, então isso é uma mudança do que a gente vem assistindo nos últimos anos, onde a gente só vê uma polarização e ruídos, né? A gente não consegue estabelecer os diálogos que conduzem a uma visão e a uma construção cocriada, tampouco acredito que será possível. Então, a oportunidade de criar esses espaços, né? E aqui a gente tem um evento, por exemplo, que dá essa oportunidade, onde a gente possa posicionar uma nova forma de ser, uma nova forma de fazer, né? E eu sinto que a gente está com uma imensa oportunidade, falando mais, poderíamos falar globalmente, mas vamos focar aqui no Brasil, de reconstruir uma visão de nação. Né? Qual é o plano que a gente tem do ponto de vista de nação? Se esse aspecto da desigualdade, se o aspecto da consolidação da democracia, se o aspecto de reconstruir a potência que é o Brasil, do ponto de vista das suas riquezas, que precisam estar na mesa, precisa estar pautado nessa visão. Né? E hoje a gente não vê isso. Né? Qual é o plano de nação que nós temos? Absolutamente nenhum. Né? Então, isso não convida, não engaja e não mobiliza. A gente fica operando curto prazo, batendo cabeça, a sensação que a gente está num carro dentro da areia movediça e só pulando dentro do carro, e afundando aos poucos. Né? Então, essa é a minha leitura do ponto de vista de risco de ruptura, e diante daquela velha sabedoria. Né? Assim, a crise também nos chama para esse local da oportunidade. E talvez nessa zona de desconforto, algumas pessoas e alguns atores que até então passivos possam estar ativos para se mobilizar em prol de uma agenda propositiva que está na mesa. Então, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Os ODS são um ótimo frame assim, para a gente utilizar, com suas 169 metas. Eles dão um caminho. Então, a pergunta não é se a gente sabe o que tem que fazer, a pergunta é por que nós não estamos fazendo. Eu acho que esse vai ao cerne da questão. E quais são, então, os conflitos de interesse que estão na mesa que impedem essa agenda de avançar na velocidade e na profundidade que ela precisa. Né? Se a gente não desconstruir esses mecanismos que reproduzem essa pauta, a gente não vai ter sucesso nesse reset. Essa é a minha leitura. Obrigado, Marco. E coloca todo mundo na... Opa, estão me ouvindo? Então, acho que lembrar que esses painéis que acontecem, eles vão servir de inspiração para 27 workshops, onde a gente convida lideranças locais de todos os estados e Distrito Federal para discutirem caminhos, assim, né? E depois da fala dos três, eu tenho um misto de sensações, né? Eu fico oscilando em, meu Deus do céu, né? Ferrou,
e um chamado também para falar, poxa, eu quero me colocar a serviço, eu quero poder criar caminhos de solução. Porque eu percebo que todos esses desafios também são oportunidades, como acho que todos colocaram. E aí, eu queria escutar de vocês o que são iniciativas ou projetos, empresas, enfim, que vocês percebem que já representam ou já fazem aquilo que a gente entende que a nossa economia precisa, né? E aí em todos os âmbitos, né? Seja uma política pública, seja uma teoria econômica, seja uma empresa, uma tese de investimento, um movimento. Então, eu queria escutar vocês sobre isso. Quais são as referências que os inspiram de que há caminhos, né, para o Brasil voltar a uma economia próspera? E aí eu deixo com vocês, quem quiser começar. Então vai lá, Nina. Posso começar. Seria piegas falar, tem o movimento Black Money. Não, super Mas importante. eu deixo o movimento Black Money para daqui a pouco. Bom, durante a pandemia a gente viu aí várias movimentações de sociedade civil, a gente tem uma fala e uma preocupação que é do ativismo social, e botam esse ativismo, as empresas estão com medo do ativismo social, e colocam esse ativismo sempre entre aspas. E como é cruel, né, a gente vê que qualquer movimentação pautada do indivíduo para o coletivo, ou do indivíduo se auto-organizando e se conectando com outros, sempre há aquele quê do... isso pode ser revolucionário de uma maneira ruim no Brasil, enquanto várias outras sociedades no mundo sempre viram movimentações civis revolucionárias como um momento chave ímpar, né, de transformação histórica. Então, quando, Jean, você fala do nossa, que nós fizemos esse chamado no início da pandemia para as pessoas né, pagarem os seus empregados domésticos, né, as pessoas, os seus profissionais de casa, a gente não pode esquecer também que no início da pandemia a gente teve, por exemplo, o caso do menino Miguel, né, da mãe Lourdes, uma mulher negra que trabalhava como doméstica no lar, no Nordeste do país, e essa criança, como várias outras crianças pretas no Brasil, teve a sua vida ali findada simplesmente por essas desigualdades. E várias movimentações, e a gente viu na internet, né, nas redes sociais, as pessoas gritando nossa, que triste isso. Também foi bem na época do assassinato de George Floyd, então todo mundo com as suas telinhas pretas, suas hashtags Blackout Tuesday, Black Lives Matter, mas a gente não vê continuidade dessas indignações. A gente não vê as estruturas criadas para que essas movimentações individuais se tornem, sim, um ativismo social necessário para que até mesmo políticas públicas possam se basear no que essa sociedade está dialogando, criando e estruturando. Então, hoje, eu continuo vendo, porque são movimentações que sempre existiram no Brasil. Quando a gente fala de empreendedorismo negro, no caso do ecossistema do movimento Black Money, eu falo das pessoas escravizadas, né, os antigos escravos de ganho, no período escravocrata, que acabavam se organizando para poderem, em irmandades, conseguir a abolição, né, a alforria de outras pessoas escravizadas. Então, essa movimentação social de quem sente a dor, nós sempre tivemos. E cada vez mais a gente tem esse indivíduo, né, essa pessoa no centro dessa visibilidade. Eu acho que essa é a diferença hoje. Essas movimentações sempre existiram, o nosso entendimento de que o nós por nós, né, e aí no movimento de mulheres se fala sororidade,
em alguns movimentos negros se fala Ubuntu, mas o que a gente precisa mesmo hoje é que essas movimentações sejam estruturadas. E aí a gente vê, o Gorini certamente vai trazer mais fortemente na sua fala movimentações como o ISD, que movimenta o mercado de investimentos para que as empresas abram seus olhinhos e entendam que, nossa, se eu não trabalhar essas 3 siglazinhas de uma maneira amplificada, né, o environment, o social e o governance, não adianta eu falar que estou dando álcool em gel durante a pandemia para um grupo específico da sociedade. Não adianta eu ajudar mães da periferia durante a pandemia e quando na não retomada econômica, a primeira coisa que eu faço são demissões. Então, a sociedade civil, acredito que seja a base para essa estrutura mais solidificada. Nós temos hoje grupos como o Movimento Black Money, que deu uma renda básica, né? Nós trabalhamos com auxílio emergencial, mas num número muito pequeno, não vou dizer insignificante, porque cada família, cada vida impactada é importante, mas conseguimos, por meio de doações, impactar com R$600 durante 3 meses para 400 famílias. Isso só por meio de doações. Então, a gente movimentou 3.000 pessoas, mais uma instituição da sociedade civil para isso. Só que como que a gente consegue dar continuidade a um trabalho desse se as pessoas voltaram para o seu dia a dia e muitas das vezes não se sentem mais naquela obrigação daquele ativismo temporário? Esse é um questionamento. Nós temos aí Empodera Trans, que é do Transemprego, da Maite Schneider, que durante a pandemia vem falar que pessoas trans nunca existiram na nossa sociedade. Como que a gente vai falar da questão de quem está marginalizado ou marginalizada se essas questões a gente ainda não trouxemos mesmo para a superfície, para a resolução? Então, a Empodera Trans hoje traz visibilidade para pessoas trans que têm empreendimentos e que a gente pode, para além de contrate uma pessoa negra, contrate uma mulher negra, traga para a sua cadeia de suprimentos uma pessoa trans, traga um empoderamento para um negócio de uma pessoa negra, faça com que fundadoras mulheres de empresas elas tenham investimento em suas startups. Globalmente falando, quando a gente fala dos seeds, dos investimentos anjos e afins, das venture capital em geral, a gente vê apenas que 2% da grana que vai para empreendimentos, para empresas, para startups, apenas 2% são de fundadoras mulheres. Quando a gente fala de negros e latinos, apenas 1%. Então, esse sentimento de não vou, né, vou continuar dando o salário da pessoa, da doméstica que trabalha na minha casa, tem que ser para muito além, tem que ir na nossa cadeirinha quentinha do privilégio e falar como é que eu consigo fazer com que esse assento ele vai acabar não sendo tão confortável assim no primeiro momento, mas eu preciso trabalhar com reequilíbrio de poder. E esse reequilíbrio de poder só vem nesse reequilíbrio de diálogo, de oportunidades, colocando quem sente a dor no centro, colocando quem sente a dor não só no microfone, mas com o crédito dentro da sua conta, da conta bancária da sua empresa. E trabalhando principalmente a continuidade a partir de educação e estruturação social dessas movimentações, para aí sim nós podemos ir atrás dessas estruturas maiores junto ao poder público, junto a organismos internacionais e tendo a ciência de que não é só uma hashtag ou não é só eu colocar valores, propósito na minha timeline, como a gente vê hoje diariamente, que me fará essa pessoa da transformação, essa pessoa essa liderança do futuro ou essa liderança que olha para um ecossistema todo que precisa ser transformado. Muito obrigado, Nina. Eu acho que aqui eu colho duas acho que grandes pensamentos assim da sua fala, né? A primeira
como que a gente cria movimentos de engajamento civil mais resilientes, perenes, né, e que extrapolam a mídia social, e para aqueles que realmente têm seus privilégios, que eles consigam criar mecanismos práticos, né, de como se empreende, de como se investe, de como se contrata, para garantir que a gente sai dessa economia do 1%, até como o Marco falou na fala dele. E aí eu vou aproveitar e já fazer esse gancho até para você, Marco, então. Né? Acho que para trazer os exemplos, né, que te inspiram daquilo que você já vê que representa o que a nossa economia precisa dentro da sua perspectiva. Boa, Jean. Eu, antes de entrar no exemplo, eu acho que eu vou falar um pouco mais macro, e aí eu aterrizo com alguns exemplos que ajudam a formar o raciocínio, né? Porque acho que a Nina trouxe um ponto que dialoga muito com essa questão de reconstruir um pacto civilizatório, né, e definição de papéis. Quando você coloca o ser humano, e talvez eu convidaria aqui a vida no centro, mais ampla do que o ser humano, né, mas a vida no centro, isso significa resetar completamente a lógica como a gente faz escolhas e como a gente define prioridades. Então, quando a gente traz uma visão dessa economia dos 99%, e aí também uma outra provocação é que eu acho que se a gente usar essa palavra só economia, ela acaba sendo reducionista, né? Quer dizer, como é que a gente cria uma civilização dos 99%, que vai muito além dos aspectos econômicos. Mas eu acho que tem alguns motores ou alguns alicerces que precisam ser trabalhados, e aí eu vou tentar trazer e dar exemplos, né? O primeiro gente, assim, a questão é de demanda agregada, né? Assim, o consumo das famílias no Brasil é o principal motor. Assim, 60% do nosso PIB é feito pelo consumo das famílias, né? E naquele cenário que eu trouxe na primeira parte do painel aqui, onde as famílias estão absolutamente endividadas, sem renda e descontinuadas, né, do ponto de vista de fluxo de renda e riqueza, como é que você starta esse motor, né? Esse motor está afogado, como eu falei. A gente também não vê as políticas sociais com a força suficiente, pelo contrário, a gente vê o desmonte das políticas sociais que poderiam estar trabalhando a esse favor também de retomada, né, desse momento que a gente vive. Eu acho que um outro alicerce essencial aí é refocar as prioridades para tudo que envolve as cadeias regenerativas, né? Então, a gente falar das cadeias circulares e regenerativas é tão relevante quanto combater tudo que envolve a economia centralizada em carbono, né? Então, e aí eu trago um elemento qualitativo aqui, não basta só pensar o que nós podemos fazer de bom se a gente também não combate o que está aí de ruim, porque não é verdade que só fazer o certo vai impedir que se a taxa de velocidade do crescimento do que está ruim for maior do que o que a gente fizer como certo, o problema não se resolve, né? Então, a gente tem que trabalhar nas duas frentes. Eu acho que tem um elemento central e estruturante aí, que é a gente pensar novas formas de organização social. Por exemplo, 45% do trabalho no Brasil é seletista e funcionário público. 45%. Significa que 55% não é. Por mais que a gente cresça 2 vezes a taxa chinesas, a gente não vai conseguir empregar todo mundo como CLT nem no setor público. Então, se a gente não pensar novas estruturas de arranjos que possam gerar trabalho e fluxo de renda, a gente também não vai conseguir sair dessa areia movediça. E os 2 últimos pilares que eu traria seria a forma de destravar capital, como você já colocou, né? Como é que a gente destrava capital que está hoje empossado e acumulado para fazer ele fluir, e como que a gente insere transversalmente a tudo isso que eu estou falando o aspecto da inovação, né? A inovação de ponta, a inovação que possa nos colocar realmente na fronteira do desenvolvimento. Veja, é interessante porque, ao mesmo tempo que a gente está aqui, a gente está falando de um aspecto que vai para a bioeconomia, e a gente está falando de um aspecto muito pautado na economia do conhecimento. E aí tem uma coisa sutil, mas super relevante, que é o fato do conhecimento poder ser compartilhado, né? Esse é um elemento central. Quando a gente compra uma caneta e bota no bolso, uma outra pessoa não vai poder usar essa caneta.
o conhecimento nos dá a possibilidade de distribuir sem reduzir estoque. E isso muda completamente a forma de pensar. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nas categorias dessa economia do conhecimento que podem nos ajudar a pensar uma lógica distributiva completamente, né? Porque quanto mais você distribui conhecimento, mais a abundância global cresce e ninguém perde. É absolutamente ganha-ganha. Então, como é que eu vejo isso acontecendo no campo em termos de prática, né? A pauta ESG, sem dúvida, é uma pauta super significativa. Acho que tem gente muito séria querendo fazer isso, tanto aqui quanto lá fora, né? Então, é um drive que certamente pode impulsionar esse movimento. Acho que é importantíssimo a gente discriminar aqui os movimentos sérios dos movimentos que querem sair bonito na foto, que é o famoso washing que a gente vê no campo, né? Mas, para trazer exemplo, o próprio exemplo que você trouxe aí no começo, né, de um sustainable bond que foi estruturado recentemente para financiar fazendas solares, então estamos falando de um tema, de uma lógica mais regenerativa do ponto de vista de matriz energética, é um ótimo exemplo. O que está acontecendo no mundo da matriz de energética em alguns locais do mundo, em algumas iniciativas no Brasil, eu acho que são exemplos que podem ser muito inspiradores, né? Eles podem nos ajudar bastante. Então, tudo que fala da energia solar, tudo que fala da energia eólica, eu acho que o fluxo de capital já começa a se mover nessa direção, e o nosso trabalho é catalisar, impulsionar e acelerar para que isso seja mais fortalecido. Eu olho para o que está acontecendo nos ecossistemas de startups no Brasil, e também acho que é um sopro de esperança, assim, porque eu vejo muita inovação acontecendo em soluções orientadas não só a esses aspectos regenerativos, mas a resolução de problemas sociais significativos. Posso dar o exemplo, para pegar o gancho que você colocou no início, do programa Vivenda, que faz reformas em comunidade de baixa renda para aumentar a dignidade da casa, né, de quem vive num espaço mais vulnerável. Posso pegar um exemplo de uma redação online, de uma Letros, que são startups que trabalham na temática educacional e que, nesse momento, ainda mais por ser digital, pode impulsionar bastante, desenvolver bastante os jovens brasileiros e a competência dos jovens brasileiros. Posso pegar o exemplo de uma simbiose social, que é uma startup que consegue fazer o fluxo de recursos de incentivo fiscal chegue distribuído em vários locais do Brasil. Enfim, eu acho que existem centenas de startups no ecossistema, e eu convidaria quem está nos assistindo a olhar um pouco para esse mundo, porque eu gosto muito de pensar no modelo do empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo orientado a soluções que construam o bem comum, como uma alavanca de transformação muito potente. E a gente tem exemplos no Brasil que são muito potentes nessa área. Então, acho que, para finalizar, o desafio aqui também, para mim, envolve um último ponto, que é a gente olhar para as cidades. As cidades são locos que, se a gente não olhar para as cidades como ponta de lança da reconstrução dessa resiliência, que se fala aqui desde o início do painel, a gente não vai também conseguir repensar esse novo paradigma, por conta da urbanização, por conta da concentração da população. Quer dizer, então, se repensar o loco das cidades, repensar a resiliência das cidades é essencial. E aí as estruturas de blended finance, as estruturas distribuídas, as estruturas híbridas de mobilização de capital são extremamente significativas para que o capital privado possa ser orientado em volume para financiar esses projetos nas cidades, nas grandes cidades. Boa. Obrigado, Marco. E agora, deixa com você, Laura. Eu propositalmente queria você, por último nessa fala, que eu acho que a gente passou ali desde desse ativismo nas redes, né? Se conscientizando da força e do poder da nossa voz e a responsabilidade da nossa voz em conseguir pressionar as mudanças que a gente precisa fazer, até como que a gente empreende isso, né, de forma prática. E aí, uma frase que você trouxe logo no começo, foi assim, esse é um desafio tão sistêmico que não é só sociedade civil,
empresários, investidores vão conseguir resolver, né? Isso precisa de uma ação articulada para mostrar. E aí, que casos ou inspirações, né, você já consegue enxergar, o que você entende que tem que acontecer para essa transformação? Legal, Jean. Então, puxando vários dos pontos trazidos pela Nina, pelo Marco, eu acho que, de fato, a sociedade civil, ela se viu diante de um desafio nesse contexto atual de pandemia, mas, claro, várias dessas iniciativas já precediam em muito a pandemia, e a gente viu uma riqueza de iniciativas, né, até que ajudaram muito a atenuar os efeitos dessa crise, dada inclusive a ausência do setor público em muitas das áreas, das regiões, dos setores em que o setor público deveria estar atuando e não está atuando da melhor maneira, né? E eu acho que isso tudo cria um caldo que não é só o caldo das iniciativas em si, do seu impacto social, né? É um caldo também que pode ser transformado em um caldo de mobilização da sociedade por uma atuação também maior do Estado, né? E para que iniciativas, né, ganhem escala, passem a articular mais atores, né? Eu acho que a gente não pode achar que a gente também vai resolver somente com iniciativas da sociedade civil ou do capital privado um problema que claramente demanda não só uma atuação do Estado, como uma atuação coordenada de diferentes estados e países, dada a gravidade e a natureza estrutural desses problemas que a gente apontou aqui na primeira rodada, né? E aí, puxando para esse lado, eu acho que a gente tem visto essa consciência se tornar, na prática, planos hoje, atualmente, sendo desenhados de recuperação econômica, inclusive sustentável pós-pandemia, né? Na linha dos Green New Deals, mas que são, enfim, diversos. Se a gente olha para o que está sendo desenhado em países da Europa, mas mesmo em países asiáticos, agora no governo Biden nos Estados Unidos, a gente tem uma riqueza de projetos, né, sendo desenhados que articulam de investimentos públicos e privados, né, para a transição energética, mas pensando também em como tornar esse processo de transição um processo inclusivo, redutor de desigualdade, com ampliação da proteção social de um lado, né? E de outro, com os investimentos ali, né, e essa transição servindo para gerar empregos de maior qualidade, né, empregos que possam absorver, inclusive, esses trabalhadores que vêm sendo vamos dizer, excluídos por transformações tecnológicas, por ondas anteriores de transformações tecnológicas, e não só, né, pelo baixo crescimento em muitos países há algum tempo. Enfim, tudo isso pensado de maneira articulada, de maneira a entender as interações e como é possível, né, como não há nenhuma contradição entre reduzir desigualdade, reduzir emissões de carbono e crescer, né? Como que, se a gente pensar esse modelo de desenvolvimento de maneira diferente, a gente consegue combinar esses componentes e até usar o combate à desigualdade e a necessidade rápida de transição energética e outros eixos, né, que visam a sustentabilidade ambiental, como que isso, na verdade, pode ser um motor de crescimento econômico. Uma das razões, inclusive, é o que o Marco apontou, né, o consumo, por que a desigualdade, ela hoje, em diversos estudos empíricos, já é vista como um dos entraves a um crescimento mais robusto, a um crescimento mais sustentado, aí no sentido de menos volátil. Isso tem aparecido em diversos estudos, e uma das razões está no consumo das famílias, né? No caso das famílias brasileiras, a última pesquisa de orçamento familiar, ela mostra que a propensão a consumir, ou seja, a cada renda adicional que você dá para o 1% mais rico, você tem 0,23, ou seja, 23 centavos. Cada real que você dá a mais para o 1% mais rico, 23 centavos será consumido. Cada real a mais que você dá para os 10% mais pobres, você tem mais de 80 centavos consumido, né?
Isso fora da crise. É evidente que na crise isso é 100%. Né? Mas essas diferenças, no caso brasileiro, é muito brutal. E a renda concentrada no topo, como bem colocou o Marco, assim, essa concentração no topo, que já vem sendo tratada como um problema no mundo inteiro, no caso brasileiro é abissal. Né? A gente tem 1% concentrando mais de 1/4 da renda. Então, uma transformação nessa estrutura distributiva, ela já tem um potencial de mobilizar, de trazer dinamismo para o mercado interno, para o consumo das famílias, gigantesco no caso brasileiro. Se a gente conseguisse financiar um programa, por exemplo, de expansão do Bolsa Família, da proteção social na base, né, com uma redução das isenções que a gente tem para o topo, né, que fazem com que a alíquota efetiva paga de imposto de renda para o 1% mais rico seja mais baixa do que a alíquota efetiva paga até mesmo por quem vem logo em seguida, por quem está ali no 5%, que dirá pelo 1% em outros países. Né? A gente é quase uma espécie de um paraíso fiscal para os super ricos no Brasil. Se a gente faz um programa como esse, a gente tem vários estudos mostrando que isso tem um potencial não só de redução de desigualdade gigantesco, mas também de estímulo econômico. E da mesma maneira, para finalizar, eu acho que a questão da tributação do carbono, dos investimentos em infraestrutura, pensando desde mobilidade urbana até outros que são necessários para que a gente reduza a emissão de carbono, né? Também, claro, ela deve vir junto com até mecanismos compensatórios, porque famílias de baixa renda podem ser afetadas inicialmente por um tributo desse tipo, sobre combustíveis. É um assunto até sensível, mas existem vários formatos já no mundo que compensem as famílias mais pobres pelo efeito que esse aumento do preço de combustíveis pode ter. Esse tipo de programa, que eu acho, e concordo aqui com o Marco novamente, que podem também ser pensados a nível de cidade e local, né, envolvendo atores públicos, privados. Investimento em inovação, investimento em infraestrutura no mundo inteiro sempre envolveu ator público e privado. Essa ideia de uma oposição entre esses âmbitos, ela não se verifica historicamente. Então, na prática, eu acho que esse tipo de plano que articule isso, que planeje, que coloque, articule atores, articule institutos de pesquisa também, universidades, governos locais, governos nas vários entes né, subnacionais, mirando esse combate à desigualdade e essa sustentabilidade ambiental como motor de crescimento econômico, a gente já tem, né, exemplos, a gente tem muitas coisas acontecendo no mundo, mas, infelizmente, me parece que no Brasil a gente está bem distante ainda dessa consciência e dessa elaboração. Né? A gente não tem, hoje, embora a gente tenha pequenas iniciativas privadas, iniciativas de alguns governos locais, falta ainda a percepção de que esse é o momento para fazer como outros países do mundo estão fazendo. Sim, obrigado, Laura. E até encaminhando, né, para as palavras finais, eu acho que a gente não pode esquecer, né, que quando a gente fala o país, o Brasil, a classe mais alta, a classe mais baixa, o governo, os empreendedores, os investidores ESG, a gente, na verdade, está falando de pessoas, né? E no caso do Brasil, a gente está falando de brasileiros que, baseado nas suas crenças, né, baseado no seu conhecimento, baseado nas suas intenções, que estão ali negociando e fazendo os acordos que definem o nosso âmbito político, econômico e social. São pessoas que ocupam essas posições e que, por terem esse domínio, podem impactar essas pautas diretamente. E pensando nos jovens que estão nos assistindo agora, nos que vão nos assistir, né, para entrarem nesses workshops todos, qual que é o chamado que vocês fazem para esses jovens? Né? E aí já são as palavras finais, em 2, 3 minutos cada um, qual que é esse chamado, quais são as palavras finais para a juventude brasileira poder
está ativamente construindo todos esses acordos, né, que fazem com que a gente possa avançar no país. E eu começo com você, Marco, se puder trazer. Obrigado, Jean. Essa é uma pergunta grande. Vamos. Eu acho que a primeira coisa diz respeito a estar sensível, né? Se você não está sensível a esse contexto, nada vai te chamar a buscar a transformação desse contexto. Então, a abertura para estar sensível e ter empatia a tudo isso que a gente está falando significa, no final do dia, não aceitar o que é inaceitável. Então, eu acho que esse é um drive importante para que você, que está olhando para esse mundão e perguntando, bom, como é que eu vou fazer para agir e transformar essa realidade, né? A segunda coisa diz respeito a isso, ocupar espaço e se formar como lideranças genuínas que possam ser porta-vozes dessa mensagem. A gente tem uma absoluta carência de verdadeiras lideranças em todos os espaços brasileiros, social, público e privado. Então, eu acho que se formar como um bom líder, entender quais são as competências de um bom líder, para que você possa fazer a diferença na construção desse dia a dia que a gente precisa, é fundamental. A terceira é não cair no conto que a nossa cabeça fica falando de que eu sozinho não consigo, que quem sou eu, que não vai dar. A internet hoje mostra o poder do coletivo. Então, eu acho que a infraestrutura para que a gente possa pensar de uma forma mais coletiva, mais distribuída e mais colaborativa está posta. A questão é a inteligência com que a gente usa essa infraestrutura e a intencionalidade com que a gente usa essa infraestrutura. Então, acho que aqui existe um espaço de provocação que qual é o legado que você vai querer deixar na sua vida, porque ele não começa aos 70 anos, quando você está na última curva. Ele começa aos 20, quando você começa a fazer as escolhas do seu dia a dia. E se essas escolhas não forem coerentes e consistentes o suficiente para te dar significado, te dar sentido, na verdade, a sua vida vai ser acordar, tomar café, almoçar e jantar. Então, o que você quer fazer? Eu acho que esse é o ponto. Não falta problema para resolver. Não falta situação para endereçar. Pode ser na esfera da sua rua, pode ser na esfera do seu bairro, pode ser na esfera da sua cidade e pode ser na esfera do país ou do mundo. Mas eu acho que eu fico feliz e muito esperançoso dessa juventude que procura ressignificar esse sucesso que a gente falou no início. E a gente já tem muito instrumento, gente. A gente não precisa de diagnóstico de instrumento, a gente precisa de ação. Eu acho que esse é o principal drive, assim, para mim, que importa nesse momento. E saber que tem muita gente fazendo. Às vezes tem gente fazendo de forma separada, a gente só não se encontrou ainda. Então, buscar os espaços de convergência, buscar os espaços onde a gente caminha junto para esse mesmo fim e se ajuda mutuamente, se apoia mutuamente para ampliar nossa resiliência, nossa capacidade de transformar. Boa, obrigado, Marco. Laura? Então, acho que a partir dessa consciência, eu acho que é muito importante que cada jovem, mas não só jovem, né, que cada brasileiro tenha consciência da sua posição dentro da distribuição de renda no Brasil, né? Eu acho que a gente tem uma tendência, em geral, a subestimar, e isso é bem documentado em pesquisas feitas com diferentes países, né? A subestimar a nossa posição na distribuição de renda. Então, muitas pessoas que, na verdade, estão no topo, acham que estão no meio, quem está no meio acha que está na base, né? E há uma falta de consciência da sua posição relativa, né, em relação, dado o tamanho da desigualdade no Brasil, e essa desigualdade também o fato dela ser muito regional, né, da gente não perceber a enorme disparidade que existe, mesmo entre uma pessoa pobre no Sudeste, uma pessoa pobre no Nordeste, essa falta de
vamos dizer, de conhecimento, de percepção sobre o que é a pobreza, o que é o tamanho da nossa desigualdade, eu acho que ela também nos impede, muitas vezes, de assumir a nossa responsabilidade em se arcar com os custos dessa transformação, né? Quem tem que pagar, né? Eu acho que é sempre o outro, né? Nunca a si próprio. E eu acho que quando a gente está pensando em mudar a distribuição de renda, em mudar a estrutura tributária, tornar o sistema mais justo, a gente tem que entender muito bem que todos teremos, né, muitos de nós teremos de pagar esse preço, senão essa transição não ocorre, mas que o benefício ele é para todos, né? Que o benefício ele vem de várias maneiras, porque hoje a gente está deteriorando o nosso sistema. Eu gosto da questão do marco civilizatório que o Marco traz. De fato, a gente está sujeito a custos gigantescos dessa desigualdade, inclusive do ponto de vista da violência, da segurança pública, outros tipos de custo que eu acho que as pessoas não querem pagar, mas não percebem que se elas não se engajarem nesse combate à desigualdade, elas continuarão pagando, né? Então, me parece que, enquanto jovens, a gente vai precisar fazer essa disputa, e essa disputa é na esfera política. Não tem como a gente fugir da mobilização da sociedade na esfera política, né? Não existe economia sem política, não existe discutir iniciativas, cada um com a sua bela ideia, né? Sem entender que sem uma mudança no sistema, na atuação de quem nos governa, vai ser impossível a gente implementar essa agenda, né? Então, a atuação política, seja ela da maneira que for, né? Mas todos nós não temos como fugir dessa responsabilidade nessa arena, e o chamado que eu faço é esse, né? Não negar a política, porque é onde a gente tem para exercer nosso poder democrático. Obrigado, Laura. Admito que até me arrepio com o seu chamado, assim. Acho que seu chamado, sem dúvidas nenhuma, vai provocar muitos jovens que acabam evitando a política, né? Achando que enfim, eu vou encontrar outras maneiras de resolver isso, mas eu acho que você traz o quão inevitável se a gente quer falar de prosperidade sistêmica, assim. Então, te agradeço muito por esse chamado. E, Nina, com você. Bom, só complementando mesmo, a Laura trouxe essa questão de lideranças políticas, o Gorini trouxe a questão de legado, e isso está muito dentro do que, em todos os espaços e lugares onde eu estou, e o movimento Black Money tenta trazer a nossa necessidade nosso entendimento de mundo, até mesmo a pluralidade de cosmovisão de mundo. Então, entendermos, né, que existem visões de mundo diferentes, que aquela antiga verdade construída sobre de onde saímos e até onde podemos chegar é limitada, é dicotômica e não cabe mais. Mas dentro disso a gente tem a responsabilidade, principalmente, de entender, como eu falei na fala anterior, sobre os nossos lugares de responsabilidade. Então, quando vocês trazem a questão de redistribuição de renda, do meu entendimento do meu lugar, de onde eu consigo mudar a realidade e estender isso, amplificar isso, não achar que é só dentro do meu coletivo estudantil, não é pensar que é só dentro, e esse só entre aspas, tá, pessoal, dentro do meu condomínio, mas amplificar isso para outros espaços. E esses espaços também constituem nossos espaços familiares e nossos espaços onde nós queremos chegar no meio, seja empreendendo, seja no meio corporativo. Então, tudo que foi falado aqui hoje é falado para uma mobilização estruturada e não por uma mobilização temporária, que muitas das vezes a gente vê, né, que a gente tem um gás juvenil dessas mobilizações temporárias, dessas mobilizações, vamos lá, enquanto a gente está nesse grupo, a gente movimenta aqui. Na minha época de faculdade eu fazia parte daquilo, na minha época da pós eu fazia parte desse outro grupo, e quais foram, o que isso desencadeou em outras mobilizações
na sua vida. Então, entender que você, jovem de hoje, é peça fundamental para o diálogo da geração que está por vir e também das gerações anteriores, que são gerações que estão, sim, na ativa. Cada vez mais nós envelhecemos e precisamos e estamos na internet, estamos votando, né? Então, tudo isso traz uma responsabilidade também para quem consegue ter, como eu falei lá no iniciozinho, esse acesso de conhecimento mais democrático, de um olhar mais holístico e não de um olhar muito pontual de uma única visão de mundo. Então, meu chamado é que, sim, mobilizem todos os espaços que estejam, canalizem isso para uma amplificação, mas, principalmente, entendam que a sua mobilização de hoje ela não pode ser pontual na sua rede social, nem dentro do seu grupo estudantil, que é a diferença que pode fazer com que, nossa, a geração do meu pai e da minha mãe era uma geração que não dialogava sobre isso, e eu tento dialogar isso em casa e não consigo. Bom, qual formação, qual o teu papel educacional dentro dessa família? O que você está podendo trazer, e sim, dentro do seu lugar de fala? Só para complementar, isso é muito importante, né? O lugar de fala é lugar de todas as pessoas. Pessoas brancas precisam falar de branquitude, precisam se racializar e entender que é o seu lugar de fala do racismo. Sim, é o seu lugar principal do racismo, é o seu lugar de fala. Isso é a mesma coisa do sexismo, misoginia, LGBTfobia. Precisamos falar e pegarmos esse lugar de fala como nosso lugar de responsabilidade, principalmente junto aos nossos pares, junto dos espaços privilegiados, e aí eu não vou dizer que eu faço parte, mas que vocês fazem parte, né? Que muitas das vezes a gente precisa entender também que determinados grupos ainda sofrerão opressões de marginalização enquanto não tivermos, vou pontuar novamente, reequilíbrio de poder. E poder poder não se cede, poder se conquista. Então, como que essa juventude pode conquistar essa possibilidade de um reequilíbrio, aí sim, de um mundo mais justo, socialmente, economicamente e ambientalmente possível? Muito obrigado, Nina. E, gente, a gente chega ao final desse painel. Eu estou super agradecido e eu fico muito feliz de ver o quanto de altitude a gente foi ganhando a cada rodada de conversa, né? E quanto maior a altitude, maior a alavanca para essa juventude que vai desenhar o país que a gente tanto precisa. Eu agradeço demais a todos os participantes, agradeço aos espectadores e lembro que ainda hoje a gente tem um papo com Augusto Júnior e também temos o painel de liderança com pessoas como a Luísa Helena Trajano, Edgar Gouveia, Tabata Amaral e Preto Zezé nesse mesmo link. Um abraço a todos e obrigado pela participação. Até mais, pessoal.